Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabi do Meditar com Você e hoje nós iremos falar sobre as 10 atitudes conscientes que irão lhe ajudar a diminuir a ansiedade. Quando nos tornamos mais conscientes dos pensamentos, das emoções, das atitudes, do nosso comportamento, naturalmente nós transformamos a nossa maneira de viver. E o que é estar consciente? Estar consciente é estar atento ao aqui e agora, é estar conectado ao momento presente, sem julgamentos ou críticas. Vários estudos já comprovaram que, ao estarmos mais conscientes, naturalmente nós diminuímos aquelas reações de luta ou fuga, aquelas reações emocionais, que normalmente são os fatores geradores de medos, preocupações e ansiedade. Então, diminuir a ansiedade é possível quando nos tornamos mais conscientes, quando nos tornamos observadores de nós mesmos, aumentando o nosso autoconhecimento, entendendo como nós funcionamos em determinadas situações. E existem 10 atitudes que eu quero compartilhar contigo. 10 atitudes que irão lhe ajudar a diminuir a ansiedade, lhe tornando ainda mais consciente de tudo aquilo que se passa no seu mundo interno. A primeira atitude, intenção sustentada. Precisamos ter um objetivo, precisamos ter uma meta, saber onde queremos chegar e ter essa intenção sustentada, que é uma vontade, uma força de vontade para realizarmos aquilo que nós desejamos. No momento em que nós temos uma intenção sustentada, naturalmente nós direcionamos a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas emoções para aquilo que nós desejamos. Nós reunimos todo o nosso foco, toda a nossa concentração para que assim possamos nos manter firmes naquilo que nós desejamos. Hoje em dia nós recebemos muitos estímulos, estamos a todo momento sendo bombardeados por uma infinidade de informações. Isso faz com que nós tenhamos a dificuldade de nos mantermos concentrados, nos mantermos conectados com aquilo que nós realmente desejamos. Temos a dificuldade de manter um pensamento claro, uma linha de pensamento claro, para que possamos chegar aonde nós queremos, para que possamos nos manter alinhados com os estados internos que nós desejamos. Todas essas distrações fazem com que a nossa mente se mantenha durante todo o dia pulando de um lado para o outro. Nós sabemos hoje que temos em média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Todos esses pensamentos desorganizados, todos esses pensamentos muitas vezes criando paradoxos e conflitos internos. Então precisamos manter essa intenção sustentada, que nada mais é do que uma mente focada naquilo que se deseja, focada naquilo que se quer, focada naquilo que nós queremos viver aqui no nosso mundo interno. Lembrando que lá fora, lembrando que na nossa realidade, nós iremos experimentar apenas um reflexo daquilo que está se passando aqui no nosso mundo interno. Então, manter uma intenção sustentada, ter essa atitude consciente vai nos ajudar a chegar aonde nós queremos. Ter uma mente de aprendiz, nos mantermos sempre abertos e receptivos, abertos para as novas possibilidades. A física quântica fala das infinitas possibilidades, mas nós só poderemos enxergar, perceber essas infinitas possibilidades se nos mantivermos com esta mente de aprendiz, abertos,
receptivos para receber aquilo que o universo tem para nos entregar, aquilo que o universo está querendo nos mostrar como o melhor caminho, sem julgamentos, sem críticas, sem tantos padrões e crenças que nos limitam, tentando eliminar aquelas ideias fixas que nós temos em relação a determinadas situações ou pessoas ou atividades ou atitudes. Manter essa mente de aprendiz, manter essa mente aberta permite que nós consigamos transformar a nossa experiência, consigamos transformar a nossa relação com a vida, a nossa relação com nós mesmos e a nossa relação com os outros. Precisamos também ter paciência, paciência para respeitarmos o ritmo da vida, o ritmo de nós mesmos, o ritmo dos outros, porque tudo tem um tempo, tudo tem um ciclo, as coisas acontecem acontecem conectadas a um ciclo e esse ciclo tem um tempo. Então nós precisamos de paciência, paciência para respeitar esse tempo da vida e o nosso próprio tempo, porque muitas vezes a gente tenta acelerar o processo, a gente atropela as situações, a gente atropela os passos, querendo resolver tudo rapidamente. E essa é uma tendência que nós temos porque nós vivemos em um mundo onde tudo é instantâneo, onde as coisas acontecem muito rápido. Eu clico num botão aqui e mando uma mensagem que vai chegar no outro lado do mundo assim, instantaneamente. Eu aperto num botão e subo 10 andares rapidamente. Eu aperto num botão e me conecto com imagens que estão sendo transmitidas do outro lado do mundo. Então, essa ideia de que tudo é instantâneo faz com que a gente se perca do ritmo natural das coisas. Um ritmo em que nós funcionamos, em que a vida funciona. Basta que nós façamos uma pequena parada para observar o ritmo da natureza. Quanto tempo demora para que uma flor floresça? Tem todo um processo de preparação para que aquele momento do florescimento aconteça. E o mesmo acontece com a gente. E se a gente for pensar também na gestação, um ser humano ele demora 9 meses para se formar. Então tudo tem um tempo e a gente precisa aprender a respeitar estes tempos, tendo paciência, porque isso vai fazer com que a gente esteja mais tranquilo em relação às coisas que estão acontecendo na nossa vida. E aqui eu não quero que você confunda ter paciência com se acomodar. Não quer dizer que nós tenhamos que procrastinar, que nós tenhamos que deixar sempre para depois, mas sim, o que eu quero dizer é que nós precisamos respeitar o nosso tempo, o ciclo natural das coisas e o nosso próprio ciclo. Reconhecer. Nós precisamos reconhecer a vida como ela é. Precisamos reconhecer as nossas experiências. Precisamos reconhecer a nós mesmos, porque no momento em que existe esse reconhecimento, no momento em que eu enxergo a minha realidade com mais clareza, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples. Eu preciso reconhecer, por exemplo, que a ansiedade hoje está fazendo parte da minha vida. No momento em que eu reconheço que a ansiedade está ali, que eu enxergo que a ansiedade está ali, eu diminuo o poder daquela ansiedade sobre o meu ser pelo simples fato de perceber que ela está ali. Então é importante nós reconhecermos os nossos padrões, reconhecermos a maneira como nós funcionamos, reconhecer tudo aquilo que não está bem na nossa vida e que a gente gostaria que fosse diferente, porque esse reconhecimento, este conseguir enxergar, conseguir perceber, vai fazer com que nós possamos dar os primeiros passos rumo à nossa transformação, rumo à nossa evolução pessoal. Nós precisamos também
não julgar. O não julgamento é algo muito importante. Por quê? Quando a gente inicia nesse processo do autoconhecimento que a meditação nos permite, nesse processo de nos tornarmos mais conscientes em relação aos pensamentos, às emoções, às nossas atitudes, a gente começa a enxergar um monte de coisas que talvez a gente não goste tanto. Ou quando a gente olha para a nossa realidade com mais clareza, a gente consegue identificar aquilo que não está bem com mais facilidade. Então isso faz com que a gente enxergue o lado bom e também o lado ruim do nosso mundo interno e da nossa realidade. E quando isso acontece, muitas vezes nós podemos cair na armadilha de começar a nos julgarmos, a criticar, a ter culpa em relação ao que já aconteceu ou a quem nós nos tornamos ou o que nós fizemos da nossa vida. Só que é importante nós sabermos que nenhum julgamento, nenhuma crítica, nenhuma culpa vai gerar a mudança, vai gerar a transformação. Muito pelo contrário, quando eu me culpo, quando eu me julgo, quando eu me coloco esse peso da culpa, eu me mantenho prisioneiro dos meus próprios padrões. Por quê? Porque eu vou continuar alimentando um padrão, vou continuar alimentando um ciclo vicioso que não me permite ser diferente, que não me permite transformar ou evoluir o meu comportamento, o meu ser, as coisas na minha vida que eu gostaria que fossem diferentes. Então, eu preciso aprender a não julgar, não criticar e não me culpar, porque esse peso, essa negatividade vai apenas fazer com que eu me mantenha ali estagnado, preso nos mesmos padrões, não permitindo que eu evolua. Eu preciso apenas reconhecer o que não está bem, seguir em frente, tomando, as atitudes necessárias para que a mudança, para que a transformação na minha vida aconteça. E isso está relacionado com o aceitar. Eu preciso aceitar a mim mesma, eu preciso aceitar a minha vida, aceitar a minha realidade. Lembrando que aceitar não é o mesmo do que se acomodar. Então, eu não estou olhando para as coisas da minha vida que eu não gosto e estou aceitando e dizendo, tá tudo bem, vamos continuar assim, vou continuar levando a minha vida, vou aprender a lidar com essa situação. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós precisamos aceitar para não lutar contra aquela situação, para que isso gere mais sofrimento ou dor para mim mesmo. Eu preciso aceitar, entendendo que naquele momento as coisas ainda estão dessa maneira. Eu preciso me aceitar, entendendo que eu ainda não me tornei aquela pessoa que eu gostaria de ser. Não quero dizer, que nós precisamos nos acomodar. Nós não iremos nos acomodar, mas nós iremos nos aceitar, entendendo que nesse momento eu ainda estou desse jeito, que a minha vida ainda não é a vida dos meus sonhos, mas eu irei construir o caminho para chegar lá, para conseguir fazer com que a minha vida se torne aquilo que eu realmente sonho, aquilo que eu realmente desejei e que eu me torne quem eu realmente quero ser. Então eu preciso aceitar a mim mesmo, aceitar a minha vida. Lembrando que isso não quer dizer que eu irei me acomodar, apenas quer dizer que eu não vou colocar um peso ou vou enxergar a mim mesmo ou a minha vida com negatividade. Eu preciso exercitar a autoconfiança, esse poder interno de saber que é possível a mudança, que é possível a transformação, que é possível eu ter uma vida melhor, que é possível eu me tornar um ser humano melhor, é extremamente importante para que eu me mantenha motivado. A autoconfiança vai me ajudar a despertar este poder interno que todos nós temos. É importante nós sabermos que por mais que em alguns momentos da nossa vida a gente não consiga reconhecer, não consiga enxergar aquela luzinha aqui dentro de nós mesmos, ela está ali. Todos nós somos detentores dessa força, desse poder interno. Então precisamos exercitar
a autoconfiança, aprendendo a confiar em nós mesmos, enxergando as nossas potencialidades, sabendo que sim, é possível nós construirmos uma realidade diferente, nós nos tornarmos pessoas mais calmas, mais equilibradas, pessoas mais tranquilas, pessoas mais alegres, enfim, tudo aquilo que nós queremos nos tornar. Então, esse poder, essa autoconfiança, ela precisa ser exercitada todos os dias. Então, observa no teu dia a dia pequenas atitudes, pequenas coisas que tu pode fazer para que essa autoconfiança, para que esse poder pessoal se manifeste na tua vida. Precisamos deixar ser, deixar que as coisas sejam, deixar que as pessoas sejam do jeito que elas querem ser, que a realidade me mostre aquilo que ela quer me mostrar. Tem muito a ver com o processo de aceitação. Eu preciso deixar as coisas serem do jeito que são, as pessoas serem do jeito que são, porque senão eu fico só num conflito, eu fico lutando contra as situações, eu fico lutando contra as pessoas e isso gera apenas sofrimento. Isso não gera a mudança, isso só tira a minha energia, isso só me desgasta. Então eu preciso aprender a deixar ser, que as coisas sejam do jeito que elas são, que as pessoas sejam do jeito que elas são. E se eu não estou satisfeito, se eu não estou feliz com as situações ou com as pessoas, eu preciso mudar. Eu preciso tomar a responsabilidade para mim mesmo e construir essa realidade diferente. Eu preciso também exercitar a autocompaixão. Eu preciso ser compassivo em relação a mim mesmo. Eu já falei, crítica, julgamento e culpa não nos levam a lugar nenhum. Então, desenvolver essa autocompaixão, que é algo que nós não temos o costume, nós não temos o hábito de desenvolver o amor próprio, a gratidão por nós mesmos e a autocompaixão. E isso é algo extremamente importante para que a nossa relação com o nosso próprio ser, ela se transforme, ela se torne uma relação mais saudável. Porque nada é mais importante do que nós estarmos de bem com nós mesmos, nos reconhecendo, enxergando as nossas potencialidades, enxergando as nossas qualidades, gostando, amando a si mesmo. Então, precisamos ser autocompassivos, enxergar com mais compaixão as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos padrões, para que assim nós possamos nos perdoar, para que assim nós possamos também superar tudo isso que nós queremos deixar para trás. E nós precisamos de equilíbrio, precisamos encontrar o equilíbrio no nosso dia a dia através de pensamentos, emoções, atitudes diferentes. E tudo isso são coisas que nós vamos naturalmente desenvolvendo com a prática da meditação. Porque a meditação, ela me torna uma pessoa mais consciente. E no momento em que eu estou mais consciente, eu consigo colocar na prática todas essas atitudes que eu estou compartilhando contigo. Segundo a medicina quântica, a meditação é a única ferramenta que nos permite o despertar da consciência. E o despertar da consciência é o que vai nos permitir todas as mudanças e todas as transformações que nós desejamos para a nossa vida, através de um processo de autoconhecimento, através de um processo em que nós seremos os responsáveis por nós mesmos e pela nossa vida. Então, vamos buscar inserir no nosso dia a dia essas 10 atitudes, praticando a prática da meditação, porque a meditação vai nos ajudar a fortalecer essa vontade e vai nos ajudar a implementar essas 10 atitudes no nosso dia a dia. Se tu gostou desse vídeo, se tu gostou das dicas que eu compartilhei contigo, dá a tua curtida, compartilha esse vídeo, faz também os teus comentários. Muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada por compartilhar a tua energia